Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, hoje é dia 14 de fevereiro, passo para fazer o resumo da semana em economia. Bom, nessa semana a gente teve uma divulgação de dados adicionais sobre a economia do Brasil que vão dando contornos a um processo de desaceleração, ou deixando mais claro um ritmo de desaceleração da economia do Brasil, ao passo que na economia dos Estados Unidos a gente teve um dado de inflação bastante ruim. Então vamos fazer uma leitura de tudo isso com as medidas tarifárias do governo Trump e sinalizar o que é que a gente deve esperar para a sequência. Bom, vamos lá. Na economia do Brasil, a gente teve dois dados mostrando um processo de desaceleração. As vendas no varejo caíram 0,1 em dezembro. No varejo ampliado caíram muito em dezembro, 1,1, que aí inclui veículos e outros produtos. Então, isso foi combinado a uma queda também expressiva no setor de serviços, né, que vamos lembrar, 60-70% da economia brasileira. Teve uma queda de 0,5 em dezembro, depois de uma queda de 1,4 em novembro. Então, no último bimestre de 2024, o setor de serviços, que é o maior setor da economia, teve uma queda de 2%. Só para a gente ter uma ideia, né, no ano passado, nesse mesmo período, quer dizer, no ano retrasado, em 2023, nesse mesmo período, os serviços tinham crescido 1,2%. Então, isso são dados que vão dando contorno ou maior clareza de que a economia está num processo de desaceleração. É importante também ponderar um pouco isso com dois elementos. O primeiro é que a inflação de serviços, né, que também veio nessa semana, tanto do IPCA 0,16 como do INPC 0,0 total, né, elas dão indicativos de que a inflação não está arrefecendo. A inflação de serviços, os serviços subjacentes, que são aqueles relacionados ao ciclo econômico, não está arrefecendo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a se ponderar sobre a desaceleração na atividade econômica no Brasil é o fato de que esses sinais de desaceleração já ocorreram em momentos passados. Quer dizer, vamos lembrar que a taxa de juros no Brasil está subindo há bastante tempo e que espera-se, né, que o juro alto contrai a atividade econômica. Então, já houve momentos, especialmente no terceiro trimestre, momentos ou dados que sinalizavam desaceleração, e quando logo que passou o tempo, foi se vendo que não era bem assim. A economia continuava expandindo. Então agora a gente tem os sinais de fato são mais fortes agora, tanto o setor de varejo, como os serviços, como a indústria, eu já comentei na semana passada, vieram no último bimestre em especial, com dados negativos de atividade econômica, aparentemente, ou certamente isso tem a ver com juros bastante altos. Bom, isso é ruim ou é bom, né? Antes de tudo, vamos falar. Claro que não é bom uma economia em desaceleração, mas, dado o nível de atividade econômica que a economia do Brasil vinha mostrando, era necessária uma desaceleração. Né? Então, ela é bem-vinda, sim. É bem-vinda porque os preços estavam sendo muito pressionados, quer dizer, a economia estava crescendo bastante, mas com inflação. E aí não é, digamos, o melhor dos mundos, né? Bom, então esse é o primeiro dado, é um dado que, digamos assim, é positivo para o que a gente espera sobre o crescimento sustentável e de longo prazo na economia do Brasil. Como a gente também sempre vem comentando, o ambiente externo é super importante, ele é decisivo em muitos casos, né? E o dado principal dessa semana, que foi a inflação nos Estados Unidos, veio bem ruim. As expectativas estavam em torno de 0,3% de crescimento. Lembrando que
em geral, né, a sazonalidade nos Estados Unidos é de uma inflação maior durante a primeira parte do ano, então já se esperava uma taxa alta, né, 0,3%, ela veio significativamente mais alta, 0,5% de inflação nos Estados Unidos, com os núcleos de inflação também bastante elevados, acima das expectativas, 0,4% de núcleo. Ontem também saiu o IPP, que são os índices de preços ao produtor, também vieram altos nos Estados Unidos, 0,4%. Os núcleos, né? Isso pega especialmente os preços de bens importados e um conjunto de outros preços. Desculpa, o núcleo foi 0,3% e o IPP 0,4%. Então, assim, são preços que pegam bens importados, especialmente produtos, e que também estão se mostrando altos nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Isso é importante porque a economia dos Estados Unidos vem se mostrando resiliente, vinha dando sinais de desaceleração e inflação mais bem comportada, o que estava sinalizando uma possibilidade de queda de taxa de juros no primeiro semestre, mas com esse dado, essa possibilidade me parece totalmente afastada. Se houver queda de juros nos Estados Unidos, ela fica mais para o segundo semestre. Agora, mais do que isso, a gente tem tarifas, né, uma política tarifária do governo Trump, do novo governo, que tem um impacto também muito significativo sobre o nível de preços. Já foram anunciadas tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. Essas tarifas têm impacto ao Brasil, que é um grande exportador de aço, mas já elevaram dentro dos Estados Unidos os preços de alumínio, os preços de aço, e evidentemente que isso tem um pool bastante significativo de setores que vão ter custos elevados por causa desses aumentos de preços dentro da economia americana. Trata-se de indústria de base, né? Construção civil, por exemplo, vai ser muito impactada pelo preço de alumínio, de aço também, automóvel, a indústria automobilística, especialmente pelo preço do aço, e diversos outros ramos que tendem a ser impactados. Então vejam que tarifas altas numa economia já com inflação pressionada é uma combinação ruim, né? É uma combinação que tende a piorar as condições de juros no longo prazo na economia dos Estados Unidos e, portanto, piorar para todos. O fator que eu diria a ponderar aí é que o presidente Donald Trump aparentemente está colocando as tarifas ou anunciando as tarifas para iniciar processos negociais, para iniciar a negociação, não é? E tem dado também sinais de maior benevolência com países que têm déficits comerciais com os Estados Unidos, né? O Brasil é um país desses que tem déficits comerciais, a gente vende menos para os Estados Unidos do que compra, então, hipoteticamente, aqui estou colocando como hipótese, nós seríamos menos prejudicados ou teríamos uma maior benevolência com o Brasil nas relações negociais sobre essas tarifas. A ver o que vai acontecer. As tarifas tendem a começar no início do mês que vem, né, para aço e alumínio. Além disso, ontem o Donald Trump anunciou, havia uma expectativa de anúncio de reciprocidade tarifária, algo que tende a penalizar muito as exportações brasileiras, porque o Brasil tem tarifas muito mais altas contra os Estados Unidos do que os Estados Unidos contra o Brasil. Então, no caso de reciprocidade, as tarifas seriam bem significativamente elevadas para as exportações brasileiras e não houve o anúncio, mas houve o anúncio de que haverão estudos, né, nos Estados Unidos e para que a partir de 1º de abril sejam anunciadas as medidas. Então, novamente, o mercado está lendo que o Donald Trump está sendo, no final das contas, pragmático, né? Anúncio vai aumentar tarifas, mas de uma maneira que
não gere tantas perdas na economia americana, especialmente ao nível de preços e às relações comerciais que eles têm com o resto do mundo, que também são super importantes, né? Então, assim, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos no caso Trump. E para a economia brasileira, o que a gente tem é que essa melhora nas expectativas sobre as negociações tarifárias tem levado a uma valorização do real, o que é bastante positivo para uma moeda que foi muito desvalorizada no início do ano e final do ano passado. Bom, é isso que eu tinha para dizer rapidamente e um abraço a todos e até o próximo áudio.